pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre os comandos de desenho, beleza? Nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, a gente viu sobre os comandos de line, né, de linha. Todos os desenhos que a gente construiu foi para entender a dinâmica, né, da construção ortogonal e polar dentro do ambiente do AutoCAD. E a gente primeiro trabalhou com as coordenadas absolutas, e aí depois a gente usou, né, os auxiliares de desenho, né, para estar facilitando, mas sempre trabalhando com o comando de linha. Agora, a gente vai começar ainda trabalhando com o comando de linha, o último exercício nosso do comando de linha, e na sequência a gente vai conhecer outros desenhos, outras ferramentas, outros comandos de desenho, ok? Então, aqui na continuação, nós temos aqui. O objetivo desse exercício é tentar trazer uma aplicação prática do uso da ferramenta das coordenadas polares absolutas do CAD para a construção de desenho de um alinhamento de um terreno, por exemplo. E depois, eu vou querer que vocês construam, identifiquem a área desse alinhamento desse terreno, né, e o perímetro dele. A gente vai aproveitar esse exercício para que vocês calculem, né? Entendam qual que é a ferramenta para calcular essas informações. Então, aqui nós temos uma tabela com azimutes e distâncias e os vértices, né? P1, P2, P3, P4 e P5, os azimutes e as distâncias. Eu tinha comentado com vocês, né, que em um exercício específico eu ia explicar para vocês como a gente faria, né, para colocar os ângulos decompostos em minutos e segundos. Então, é justamente aqui que a gente vai fazer isso, tá bom? Lembrando que o AutoCAD, ele considera as casas decimais separadas por pontos, tá? Tomem cuidado para não confundir. Então, aqui, eu vou ativar o comando line. E o primeiro ponto, ó, o P1, ele já está marcado aqui, já está localizado no meu P1. Eu vou deixar o meu Object Snap ligado, para eu achar esse ponto 1. Beleza? Achei, ó. Vamos desenhar agora o ponto 2, o alinhamento do ponto 2. Arroba a distância 75,9 menor. E aí eu vou colocar o meu ângulo desse alinhamento. 261 graus. Cadê meu grau? Trinta e sete minutos, que é um apóstrofozinho único, né, ali. E 26 segundos, que é aquele apóstrofo duplo. Não é dois apóstrofos únicos, é aquele apóstrofo duplo, tá? Aspas, né? Feita a composição do ângulo, Enter. Aí ele vai desenhar esse alinhamento para vocês. Deu isso de vocês? Pausem o vídeo, tá? E façam esse primeiro alinhamento já de vocês. Veja se vai ficar desse jeito. Ficou, gente, desse jeito? Se não ficou, voltem, refaçam, dá um Ctrl Z e refaçam, tá? Vocês podem usar também para a construção desse ângulo, a distância 75,9 menor, o 261, ao invés de colocar o grauzinho, vocês podem colocar o D de degrees, tá? 37 minutos e 26 segundos. Aí, ó. Funcionou, beleza. O próximo é 90, menor, 330. O próximo é 45, menor, 110. O próximo é 55,5, menor, 70. E o próximo, 7. No próximo a gente pode fechar, né? Eu vou lá em Close. Mais seguro. Fechou. Ficou assim meu alinhamento, meu terreno ficou assim o de vocês também? Se não ficou assim, refaçam, tá? Com cuidado para verificar se vocês erraram algum valor, né? Se tem colocaram vírgula,
em algum lugar que era ponto, né? Dá uma conferida. E aí eu vou ensinar agora como é que faz para a gente calcular a área. Então, tem duas formas da gente calcular a área. A primeira forma é ativando o comando área, dois As, um do ladinho do outro, Enter. E aí, eu ir clicando em cada extremidade, em cada vértice, e desenhando o meu alinhamento aqui. Quando eu terminar de desenhar, é isso, dou um Enter. E aí ele vai calcular a área para mim. Aqui está mostrando bem aqui em cima, tá vendo? Ó, 5.746. Eu vou aumentar aqui o meu prompt aqui, ó, para eu conseguir enxergar. 5.746,39,74 e o perímetro 341,39999. Ok? Então, essa é uma forma da gente calcular a área. A outra forma de calcular a área, eu vou estar mostrando para vocês no próximo exercício, tá? O exercício de polyline. Esse, como a gente construiu ele com o comando de line, é a única forma que a gente tem de calcular a área. Então, Enter, e aí, ir clicando nos vértices, reconstruindo o desenho. Mas muito cuidado, o Object-Snap precisa estar ligado para que vocês não peguem regiões erradas do desenho. Beleza? Então, aqui está a área e o perímetro. Fechou. Verifique isso de vocês, deu isso também. Se não deu, deu muito diferente, deu próximo, tá? Verifiquem aí, dê o feedback depois, na aula que a gente vai se reunir para tirar as dúvidas, tá bom? Bom, o próximo exercício é um exercício de polyline. A polyline é igual à linha, igual à line. A diferença é que na linha, os segmentos, né, são independentes. Eles não estão juntos como um objeto, né? Cada linha é independente, cada alinhamento é independente. Se eu construísse isso por meio de uma polyline, ela seria um objeto único, né? Como um retângulo, por exemplo. Esse exercício aqui é para vocês entenderem essa dinâmica da polyline. E nós temos 3 variações desse exercício: a alfa, a beta e a gama. Na alfa, no exercício alfa, vocês vão fazer ativar o polyline e vão fazer uma variação da espessura da linha, tá? E depois vocês vão fazer o mesmo com a half width, metade da espessura, tá bom? Só para vocês verem como que pode ser construído uma polyline com variabilidade de espessuras de linhas. O beta, vocês vão trabalhar com um arco, né? Tem como trabalhar uma polyline construída inteiramente em arcos. E o gama, vocês vão trabalhar ativando o arco e linha, dependendo do momento em que for requerido, dentro do desenho da figura, tá bom? Vamos começar com o alfa. Eu vou começar a fazer ele, tá? Para vocês, depois vocês vão continuar. Pausem o vídeo e continuem, tá bom? Então, o comando polyline é PL, Enter. Sempre eu vou começar, pode ser qualquer ponto, tá? Para começar, vou começar por esse ponto aqui. E aí, ao invés de eu continuar, ele quer que eu faça uma variação da espessura, o width. Clico aqui. Ele pede para começar o start point com 0.05 e o end point 0.3 e invertendo os valores em cada segmento de reta. Então, esse primeiro eu vou colocar 0.05, Enter, e o end, o finalzinho, 0.3, Enter. Vou lá e clico lá no finalzinho do alinhamento. O próximo vai começar com 0.3 e terminar com 0.05. Então, vem aqui no width de novo, mantenho o 0.3 que está lá, dou um Enter para... Tudo que está entre chavezinhas ali é o valor default que ele já considera. Então, se está certo, olha, é esse valor mesmo, não precisa digitar de novo, só dá um Enter e confirmando que é aquele valor. E o próximo, eu não quero 0.3, eu quero 0.05. Clico ali no próximo ponto, vou lá na espessura de novo, no width de novo, mantenho 0.05 para o start e coloco 0.3 para o próximo. Beleza? Entenderam? Então, agora pausem o vídeo e continuem. Então, vamos lá. Quem já terminou aí?
teve alguma dificuldade, então eu vou aqui no it de novo, começando do ponto 3, enter, ponto 05, depois o it de novo, ponto 05 e ponto 3, e depois o it de novo, ponto 3 já tá lá, e ponto 05. E aí eu fecho aqui a figura. Aí terminei, ó. Eu fiz a figura com o width. E agora eles querem que a gente faça o mesmo com half width. Então vamos lá. Polyline, PL, Enter. Vou começar o meu start point aqui. E ao invés de width, eu vou em half width. Eu vou colocar os mesmos valores, vocês vão ver que vai ficar o dobro da espessura, né? Então, começando com ponto 0,5 e terminando com ponto 3. Ó, vai ficar bem mais gordinho. Vou lá no half width de novo, mantendo ponto 3, depois ponto 0,5. É a mesma coisa, só que agora é metade da espessura, né? Que a gente está informando. Então, ele entende então, que é o dobro. Se eu falo que a metade é 0,05, né? Então, o total vai ser 0,1. E se a metade é 0,3, o total é 0,6, né? Então, pausem o vídeo e continuem com o half width até o final. Então, aqui continuando, quem conseguiu, né? Mantendo ponto 0,5 e depois ponto 3. Clico ali, vou em half width de novo, mantendo 0,3 e ponto 0,5. Ok, half width de novo, mantendo 0,5 e ponto 0,3. E para fechar, half width, mantendo ponto 3 e colocando ponto 0,5. Ok? Enter. E aí eu fiz agora um pouquinho mais gordinho ficou, né? Ficou bem legal, né? É um recurso interessante, ele cria um desenho bem bonito, né? Da construção da linha, estilizado. Só para vocês entenderem que é possível trabalhar com essa espessura no caso de polylines, ela fica visível aqui na tela para a gente, tá? O beta, a ideia é trabalhar única e exclusivamente com arcos, né? Vocês não vão conseguir desenhar isso aqui senão por meio de arcos, né? Então, vocês vão ativar o comando polyline, PL Enter, e vou clicar no meu primeiro ponto. Pode ser qualquer um. Vocês podem ver que ele está com espessura aqui, ó. Vamos tirar essa espessura, vamos vir aqui no width e colocar 0 para o primeiro valor e 0 para o segundo valor. Então, agora ele vai ficar sem espessura. E aqui nas opções eu tenho um arco. Então, eu vou clicar aqui em arco. E aí ele vai ativar o arco. E aí eu vou clicar em todos os vértices. Vocês podem ver que dificilmente ele vai coincidir com o arco que está aqui no desenho. Não tem problema, vocês vão editar isso depois. O que importa é vocês irem clicando em todos os vértices adjacentes. Então, eu clico nesse, clico no próximo, sem pular nenhum. No próximo e no último. Beleza, terminei. Professora, não ficou igual. Eu sei, meu também não ficou. Então, agora eu vou clicar na minha polyline, clicar nos pontos centrais de cada alinhamento e levar ele até o ponto de referência onde eu quero que ele vá. E aí vocês conseguem ajustar todos os arcos para que fiquem iguais à figura que está aqui. Ok? E agora ficou igual. Façam aí no de vocês, pausem o vídeo e façam aí no de vocês, tá bom? Qualquer dificuldade, voltem o vídeo e vejam de novo. Então, aqui vamos fazer uma outra polyline. Aqui, o que ele está pedindo? Para a gente ativar o arco só quando a gente considerar necessário. E ele quer que a gente feche a figura com o close, tá? Então, vamos lá. Eu vou startar. E aí, esse primeiro alinhamento é um arco ou é uma linha? Como que eu sei, professor, onde termina? Se vocês movimentarem o mouse, vocês vão ver que o quadradinho do endpoint aparece. Aí vocês conseguem identificar onde é o final desse alinhamento. É uma linha, né, gente? Então, eu mantenho normal, clico aqui nesse ponto. Agora, esse próximo alinhamento, visivelmente, é um arco. Então, eu venho aqui em Arc, ativo o arco, e aí eu clico lá no endpoint dele. Agora, esse próximo é uma linha, não é mais um arco. Então, eu venho aqui em Line, ele volta a ser linha,
e eu clico no próximo endpoint. O próximo elemento, obviamente, é um arco, de novo. Então, venho aqui em arco, e encontro aqui o endpoint dele. No final, ó, o endpoint dele. Esse último que fecha ali, ele é uma linha. Mas a gente vai usar o close. Mas antes da gente fechar, a gente precisa voltar para a linha, para ele entender que é uma linha, para depois a gente clicar em close e ele fechar. Ok? Tentem fazer o de vocês, pausem o vídeo e façam o de vocês. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo aqui para ver, tá bom? Na sequência, então, aqui a gente tem o comando de retângulo. O comando de retângulo, ele constrói, né, figuras retangulares e com base em dimensões no eixo X e Y. E também dá a possibilidade de rotação, chanfros, né, acabamentos laterais para esses retângulos. O comando é rec e eu quero que vocês construam essa figura aqui. Lembrando que os retângulos menores, esses quadradinhos aqui, são 2 por 2. E os maiores são de 4 por 2. E os maiores têm um chanfro, tá vendo? 45 graus, de 0,5. O que significa isso? Quer dizer que dessa extremidade final que esse retângulo teria, né? Dessa extremidade final, foi feito um recuo de 0,5 para cá e de 0,5 para cá e traçado esse chanfro, entendeu? E aí, vamos lá. Eu vou começar, assim como dos outros, vocês pausam e continuem, tá? Eu vou começar fazendo esse retângulo quadrado aqui do meio, tá bom? Então, eu vou fazer REC, Enter. Não vou especificar chanfro, nada. Vou criar ele aqui, mais ou menos no meio da minha figura aqui, né? Ó, cliquei num canto, arrastei, não importa para onde for, vocês vão digitar arroba o valor em X e o valor em Y, que esse retângulo é construído. Então, 2,2. Enter. Pronto, está feito. Meu quadradinho lá no retângulo. Ah, para vocês conferirem as medidas, tem um comandinho chamado distance. DI. Distance, dist. Vocês clicam num vértice e no outro vértice para confirmar se esse vértice está com o tamanho que vocês queriam que ele estivesse, tá? Está no tamanho certo, eu vou clicar aqui e aqui, ó. Também está certo, ó, 2, beleza? Então, sempre que vocês quiserem conferir as medidas, vocês usem o dist para identificar. Agora, eu vou fazer o retângulo maior. Eu vou até deixar ele aqui mais perto. Ainda não vou explicar para vocês como que é que faz o move, tá? Que é comando de modificação, eu vou deixar isso para depois, caso vocês não saibam ainda. Então, aqui eu vou ativar o retângulo. E esse retângulo maior, ele tem um chanfro de 0,5, né? Então, eu venho aqui em chamfer e vou configurar esse chanfro, 0,5 de um lado e 0,5 do outro. E vocês podem ver que ele já está lá default, o próximo valor 0,5 também, então eu vou dar só um Enter. E agora eu posso desenhar o meu retângulo, que agora ele já tem o meu chanfro, ó, o chanfro está lá. Esse retângulo, então, levando em consideração as coordenadas, né, lembra? Cartesianas absolutas do AutoCAD, ele vai ter 4 metros no alinhamento X e 2 no alinhamento Y, tá? Lembrando que aqui vale aquelas questõezinhas sobre coordenadas negativas e positivas, tá bom, gente? Então, aqui ele vai ter 3 metros, ou 4 metros, né, positivos para o eixo X, primeiro valor é X, vírgula, o valor em Y, também positivo, né, vai para cima, 2. Pronto, foi feito o meu retângulo lá. O meu próximo, eu vou começar aqui, né, nesse cantinho aqui, e eu quero que ele vá para baixo. No eixo X, ele vai andar só 2, e no eixo Y, ele vai andar menos 3. Então, arroba 2, vírgula, menos 4, desculpa. Menos 4. Ok? Pausem o vídeo e continuem, tá? Esses outros 2 retângulos aqui, esses retângulos que eu fiz e os próximos 2 até fechar a figura. E aí vocês despausem o vídeo para ver a continuidade, tá bom? Então, aqui, continuando.
Agora eu quero que ele vá menos 4 para o eixo X e menos 2 para o eixo Y. E eu quero aqui que ele vá menos 2 para o eixo X, arroba, menos 2 para o eixo X e 4 para o eixo Y. Ok. Fechei, então, os 4 retângulos maiores, o retângulo menor aqui no centro, e agora eu quero esse retângulo que é meio que um losango, né? Aqui nesses cantinhos aqui, que foram formados na união de 2 retângulos maiores. Então, eu vou ter que primeiro desconfigurar o meu chanfro, né? Então, vou ativar o comando retângulo, aqui, vem o chanfro de novo, e 0 aqui, né? 0, 0, que agora eu não quero mais chanfro. E eu vou começar a desenhar o meu desenho. Então, eu vou clicar aqui no ponto que eu quero inserir meu retângulo. Cliquei. E antes de indicar as medidas, eu venho aqui em rotação, rotation, tá? Venho aqui em rotation e informo qual é o ângulo de rotação que eu quero, que é 45 graus. Então, 45, Enter. Aí, tá vendo? Meu cursor já fica ali nos 45 graus. Então, eu já vou desenhar ele a 45 graus. Então, as medidas agora já não vão estar seguindo a lógica do eixo x e y. Então, para eu desenhar esse retângulo rotacionado, eu não posso digitar arroba x e y, porque ele está fora do eixo x e y. Então, eu tenho que vir aqui agora em Dimensions, para informar quais são as dimensões desse meu retângulo. Então, no primeiro comprimento do meu retângulo vai ser 2, e o segundo comprimento do meu retângulo vai ser 2 também. E aí, depois é só eu posicionar o mouse, clicar aqui com o mouse na posição que eu quero que esse retângulo fique. Clica aqui para cima, ó, fixou. Agora, pausem o vídeo e façam o próximo. Conseguiram fazer? Ó, quem não conseguiu, eu vou fazer aqui de novo. Agora, como eu já rotacionei meu cursor, ele não volta mais. Para eu voltar, assim como o chanfro, eu teria que configurar uma nova rotação, tá? Então, como eu quero continuar com essa rotação, eu vou deixar ela aqui e vou só aqui em Dimension. Já está lá o 2 default, vou manter. 2 default, mantenho. E aí, só movimento meu mouse. E a hora que chegar na posição que eu quero, eu clico com o mouse na tela. E assim sucessivamente, né? Dimension 2 e 2, mouse na tela. Dimension 2 e 2, e mouse na tela, e pronto, tenho minha figura concluída. Termine, quem não conseguiu terminar, não passem para o próximo exercício, tá bom? Antes de conseguir concluir. Qualquer dúvida, voltem e verifiquem de novo a apresentação, tá bom? O próximo exercício trata sobre círculos. O comando círculo também eu trouxe aqui diferentes formas de construir o círculo. Tem 4, na verdade, formas A, B, C e D. E eu quero que vocês desenvolvam as 4 formas aqui, com base nesse retângulo que está desenhadinho aqui do lado. Primeiro, o A, eu quero que vocês desenhem um círculo com centro nos vértices do quadrado e raio igual a 8, ou igual a 2. Então, eu vou fazer o comando círculo, ó, C, Enter. Eu vou usar o centro, vocês podem ver que o centro já é pré-definido no comando principal do círculo, então, círculo especifica o centro. E o centro vai ser nos vértices do quadrado, que são essas extremidades aqui do quadrado. Cliquei numa extremidade, ele me pede aqui no prompt já, ó, specify o raio do círculo. E o raio é igual a 2. Então, 2, Enter. Isso. Agora, eu vou fazer no próximo vértice, 2, Enter. Pausem o vídeo e façam os outros 2 vértices também. Façam todos os 4 vértices. Beleza, né? Terminaram? Então, vamos colocar aqui os outros 2 vértices aqui, fechando a parte A do exercício. A parte B. Não apaguem, tá? Continuem, eles vão se sobrepondo. Com 2 pontos, nós vamos construir, não vamos construir mais com raio, tá? Nós vamos construir o círculo com 2 pontos.
sendo sempre 2 vértices adjacentes do quadrado. Então, eu vou aqui ativar o comando círculo de novo. E ao invés de clicar no centro, eu venho aqui em 2P, 2 pontos. E eu quero que o primeiro ponto seja um vértice do quadrado e o segundo ponto seja o vértice adjacente, ou seja, que está logo do lado dele. Ok? Ativo de novo, vou no 2P, clico num vértice, clico no outro vértice. Pausem, façam aí o de vocês. Fizeram? Então, 2P, um vértice e outro vértice. Ativo o círculo, 2P, um vértice e um outro vértice. Vai ficar bonito isso daqui, hein, gente? Parece um calendoscópio. O C, então, é 3 pontos agora, e aí ele pede que o primeiro seja o midpoint da aresta do quadrado. A aresta é esse alinhamento do quadrado. Então, eu vou pegar o midpoint da aresta desse quadrado, é o meu primeiro ponto. O segundo vai ser o vértice adjacente. E o terceiro, o midpoint da próxima aresta. Ok? Vamos fazer um aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Círculo, 3 pontos. O primeiro é um midpoint de uma aresta, o segundo é o vértice e o terceiro é o midpoint da próxima aresta. Viram? Então, 3 pontos, midpoint de uma aresta, vértice e o midpoint da próxima aresta. Pausem e façam aí o de vocês. Conseguiram? Então, vamos terminar aqui, 3 pontos, midpoint, vértice e midpoint. E aí, depois, 3 pontos de novo, midpoint, vértice e midpoint, tá? Mas tá lindo demais esse negócio. E, por último, eu quero que vocês façam com raio igual a 1 e que tangencie simultaneamente 2 círculos maiores da figura. E vocês vão fazer isso com as proximidades onde os 2 círculos maiores se cruzarem. Beleza, então em todas as outras partes também. Então, eu vou fazer aqui o círculo de novo e vou aqui em tan. Tá vendo aqui, ó, tan? Que a ideia é construir agora com tangente. Ele pede o ponto do objeto, do primeiro objeto que vai ser tangenciado. Então, eu vou clicar em qualquer ponto aqui próximo, né, da região que eu quero que seja tangenciada, de um dos círculos maiores e depois do outro círculo maior aqui também. Então, são 2 pontos. E qual é o raio? O raio é 1. Enter. Pronto. Tá feito. Vou fazer isso com os outros também. Então, clico na extremidade de um círculo, clico na extremidade do outro círculo, raio 1, Enter. Pausem o vídeo, façam de vocês. Ok? Conseguiram? Então, extremidade, extremidade e 1. Então, extremidade, extremidade e 1. Ok. E aí, concluímos o exercício de círculos. Beleza? O próximo exercício é o exercício de arcos. Então, a gente tem aqui também variações da execução do exercício. Então, a gente tem 4 variações. O arco 1, que é esse azul, claro. O 2, o azul escuro. O 3, o branco. E o 4, o amarelo, tá? Então, vocês vão desenhar por cima desses arcos aqui. O arco 1, ele foi construído a partir de 3 pontos. Start point, second point e end point. É a sequência lógica do comando de arco. O comando arco é A, Enter. E ele sempre vai começar com start point, tá vendo ali? Specify start point. Quando vocês clicarem no arco 1, né, o start point, esse ponto aqui em cima, ele já pergunta, specify second point. Vão clicar no segundo ponto. E depois, end point, vocês clicam no último ponto. Essa sequência básica de arco é a forma mais rápida, mais fácil de se construir um arco. Nem sempre vai ser possível construir um arco de acordo com essa estrutura.
Por isso, o CAD traz outras formas de se construir o arco também, e a gente vai ver como faz isso com os outros exercícios. O segundo arco, então, nós vamos fazer assim. Nós vamos começar com start point, center point, e depois end point, e depois vamos inverter a sequência. De vocês deve estar certo, que eu já vou estar arrumando agora. Inverter a sequência, sendo centro, início e fim. Vamos lá. Arco. Começando com o start point, beleza? Já está lá pedindo start point. Vou clicar aqui no start point. O próximo, ele quer o centro, então eu tenho que clicar aqui em center. Onde que é o centro? É nesse ponto aqui. E depois o end point. Ixi, ficou invertido, professora. Ele fez o arco aqui por dentro. Então, ele considerou, na verdade, o start point aquele ponto de baixo, né? Então, vamos lá de novo. Então, arco, o start point aqui embaixo, o centro aqui em cima, e agora sim. E o end point ali, na extremidade. Agora ele fez certinho, igual o 2. Fazendo ao contrário, começando então pelo centro. Eu fico ali em centro. Vou clicar aqui em centro. E depois início, start point, esse aqui de baixo. E end point, sim. Construir ele exatamente igual. Vocês podem ver, tá vendo? Tem 2 arcos e o arco original, tá? Só para vocês verem como foi feito mesmo o segundo arco. Se vocês quiserem, vocês podem mudar o layer, tá? Para ver essa sobreposição melhor dos arcos, né? Cliquem aqui, coloquem um layer verde aqui, por exemplo, né? Quando eu clicar, vai ter, né? O arco verde, o arco branco e o arco azul. O arco 3 vai ser construído com início, centro e ângulo. E o ângulo é 75 graus. Depois eles pedem para a gente inverter a ordem também. Então, nós vamos construir arco com start point, center. E agora um ângulo, né? Então, vem aqui em ângulo. Quando eu começo a construir o ângulo, vocês veem, né, que esse ângulo ele é construído no sentido anti-horário, né? E aí tá pedindo aqui que caso eu queira mudar a direção, eu devo segurar o Ctrl, né? Você pode ver que agora ele mudou aqui, ó, a posição. Então, eu segurei o Ctrl, mudou a direção, aí eu digito o ângulo que eu quero, que é 75 graus. Enter. E aí ele foi construído aqui, bonitinho, em cima do 3. Eles pediram aqui também para a gente inverter a ordem. Centro, início e depois o ângulo. Center. Start point. Agora sim. E agora, ângulo. E aí, da mesma forma, eu vou colocar, segurar o Ctrl para ele inverter a posição. Solto o Ctrl e digito 75. E aí ele faz. Agora, vamos ver que vai ter 2 arcos. 3 arcos aqui, né? É isso. E o 4, ele pede para definir início, centro e o comprimento do arco. O comprimento ele quer que seja 4. Então, vamos lá, arco. Começando com início aqui. Depois centro. Centro ali. E aí o comprimento. O comprimento que ele quer é 4, né? Então, eu coloquei short, length. Specify the length, specify o comprimento é 4. Enter. Pronto. Foi feito. Comprimento, o arco com comprimento 4. E é isso. Eu fiz todos os arcos, tá? Mas se vocês não acompanharam, voltem então o vídeo e executem cada um deles. Se vocês tiverem alguma dificuldade, né? Voltem o vídeo. Agora pausem, não sigam para o próximo,
Façam os arcos de vocês e caso vocês encontrem uma dificuldade, voltem um pouquinho o vídeo e assiste eu fazendo novamente, tá bom? O próximo exercício é sobre polígonos, né? O AutoCAD já tem alguns padrões já de desenho de polígonos e não é necessário você desenhar manualmente esses polígonos, né? E o comando chama POL, né? Para ativá-lo, o atalho dele. E a primeira coisa que ele pergunta é a quantidade de lados que esse polígono vai ter. Aqui nós vamos trabalhar com 3 tipos, né, de construções aqui. O primeiro vai ser um hexágono inscrito em um círculo de raio 3, tendo como centro o ponto 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quantos lados. Quantos lados tem um hexágono? 6. E aí ele pede para especificar o centro do polígono, ou o comprimento, né? Como ele está pedindo aqui que é inscrito em um círculo, né? Então, eu vou identificar o centro desse círculo primeiro. Ele vai estar inscrito em um círculo, então, inscribed in circle. E digito, então, agora o raio desse círculo. Vocês podem ver que, dependendo da posição do meu mouse, ele rotaciona, né? Eu não especifiquei aqui para vocês o ângulo de rotação. Então, para ele ficar mais certinho, né, ortogonalzinho, vocês podem ligar o orto, facilita, que daí ele vai ficar sempre ortogonalzinho. E aí, vou digitar, então, o raio desse círculo, 3. Pronto. O A está pronto. Agora, o B, eu quero que vocês façam um octógono com lado igual a 4, sendo o primeiro ponto equivalente ao ponto 2. Então, eu vou fazer um octógono. O octógono tem quantos lados? 8. E aí, eu não vou usar o centro, eu vou especificar o lado, né? Agora, ele está querendo que o lado, que a arestazinha do polígono, seja 4. Então, eu venho aqui em Edge, e qual que é o primeiro ponto desse alinhamento? É o P2. É isso que eu pedi lá, para vocês considerarem o P2 como o primeiro ponto. E o segundo ponto é 4 metros abaixo ou do lado, onde eu vou, como eu estou com o orto ligado, ele direciona para baixo. Então, 4, Enter. Então, se vocês querem conferir, distance, ó, 4, certinho. Beleza, fizemos o B. Agora, vamos fazer o C. No centro de cada, no caso, concentro no midpoint de cada um dos lados, eu vou desenvolver um triângulo circunscrito a um círculo de raio 1. E aí, todos os triângulos têm que apontar para fora. Então, tá bom, vamos lá. Eu vou começar com esse alinhamento aqui para cima, né? Gente, é importante que vocês já tenham feito esses dois. Pausem o vídeo aqui, se vocês não fizeram ainda. Façam esses dois para depois vocês darem continuidade, tá bom? Então, eu vou fazer um polígono agora de 3 lados, que é um triângulo. Ele vai ser circunscrito em um círculo de raio 1 e o centro dele fica no midpoint. Então, vou colocar o centro aqui no midpoint e vou dizer que ele é circunscrito em um círculo de raio 1. Enter. Pronto, tá ali ele, ó, meu triângulo. Eu vou fazer agora o próximo aqui do lado. 3 também, centro no midpoint, circunscrito, e qual que é o raio desse círculo? 1 também. Professora, o que que eu faço? Ó, ele ficou apontando para cima, e não é para apontar para fora. Nesse momento, é importante a gente considerar, primeiro, a gente vai ter que desligar o orto, para começar, e segundo, a gente vai ter que considerar um auxiliar de desenho, alguma coisa para auxiliar a gente nesse desenho. A minha dica, vocês podem fazer um círculo, né? Já que a gente está... Quando vocês colocam o mouse na beirada aqui do desenho do octógono, ele mostra onde é o centro geométrico do octógono. Apesar de ele não ser um círculo, né? Ele tem um centro. E aí, vocês, nesse centro, façam um círculo até tangencial midpoint do primeiro triângulo que vocês fizeram. Com base nesse círculo aqui, depois vocês vão apagar ele, eu consigo indicar a rotação dos meus triângulos. Então, agora eu vou fazer de novo o polígono, que é o meu triângulo.
com midpoint aqui, circunscrito em um círculo. Não vou digitar o raio, eu vou puxar o mouse aqui para o círculo. E aí, vocês usando esse círculo de referência, vocês conseguem, então, desenhar o restante dos triângulos. Pausem o vídeo aí e continuem aí o de vocês, depois vocês retomam o vídeo para ver a continuidade. Então, aqui um polígono de novo. Opa. Três lados, centro no midpoint, circunscrito, e aí indico aqui o triângulo. Três lados, circunscrito, três lados, centro, circunscrito, três lados, circunscrito, três lados, circunscrito, três lados, circunscrito. Ok, terminando, eu seleciono meu círculo e apago ele, e aí tá pronto. Meu octógono e os triângulos todos apontando para fora. Beleza? O próximo exercício é sobre elipse. A elipse é sempre baseada em dois raios, né? O raio maior e o raio menor. E aqui tem três formas de vocês fazerem a elipse. A forma A, B e C. Seguindo que, na verdade, é arcos, né, de elipse também, que tem a possibilidade da gente construir também dessa forma. Então, a partir do centro, que é esse ponto 1, com raios 6 e 3, respectivamente, em X, 6, e 3 em Y, tá bom? Então, o comando de elipse é EL e Enter. Especificar o centro, a partir do centro. Então, vou aqui no centro, eu vou colocar aqui o centro, no ponto 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar o orto, para não atrapalhar. Faço o alinhamento aqui, digito 6, Enter. E depois 3, Enter. Vamos ver se agora deu certo. Distance. Agora sim, 6. Deixem o orto ligado para não ter risco, né, gente? E 3. Perfeito, certinho. O próximo, eu quero que vocês façam a mesma elipse do item anterior a partir do eixo, dos eixos, na verdade, começando pelo eixo X. Agora, a gente não tem mais o centro. Então, vocês vão começar a partir dos eixos. Então, vamos lá. Não é mais raio, agora é eixo. Então, elipse, Enter. Primeiro, endpoint, né? Vamos clicar aqui. E o próximo endpoint, então, como o raio é 6, então eu vou colocar aqui 12. E aqui a altura, aí é o raio, na verdade, né? Aí seria 3. Vamos ver, aqui ficou 12 mesmo. 12, isso mesmo. E aqui, 3. Perfeito. E por último, a ideia é fazer um arco de elipse, não a elipse inteira. E aí a metade a partir do eixo X e a metade, e outra, né, com metade a partir do eixo Y. Então, vamos lá, elipse de novo. Opa. E ao invés de, vamos aqui em arco, né? Não é mais elipse, a gente quer fazer um arco de elipse. E aí ele pede, a gente pode começar tanto pelo centro como pelo eixo. Vamos fazer pelo eixo, né? Vou fazer o eixo X aqui, que é 12. E o eixo Y, na verdade o raio Y, que é 3. Depois que vocês desenharam a elipse, aí agora eles querem que vocês especifiquem os ângulos, né? As áreas, né? De start e fim desse arco. Então, aqui eu vou começar, o arco vai começar aqui e vai terminar aqui. E aí eu tenho metade de um arco no eixo X. Agora eu vou fazer a elipse de novo, uma outra elipse aqui do lado. Igualzinho. 3. Opa, esqueci que eu tenho que fazer o arco.
elipse, arco, clico aqui, 12, altura 3, e agora eu vou usar o eixo Y de referência para fazer o arco. E é isso. Pausem o vídeo, voltem, façam de novo. Se vocês encontrarem alguma dificuldade, alguma dúvida, refaçam. Não passem para o próximo exercício antes de entenderem isso, ok? Na sequência, então, a gente tem o exercício de SP-Line. O SP-Line, ele tem uma dinâmica, assim, muito fluida, né? Como a gente faz linhas, arcos, né? Que se tangenciam e se ajustam meio que automaticamente. O SP-Line dificilmente vai usar para construir um elemento que deva ser executado, né? Porque é muito difícil descrevê-lo geometricamente falando. Então, a gente normalmente usa o SP-Line para fazer desenhos de nuvens no céu, para construir elementos auxiliares que indicam fluxos dentro de uma planta baixa, por exemplo, que indicam o movimento do ar, né, do vento. Então, dificilmente a gente vai usar ela para elementos construídos ou construtivos, mas em elementos auxiliares que ajudem a interpretação. Até a questão da parte de paisagismo, ela é tolerável, mas depois ela vai ter que ser geometrizada, né, para possibilitar uma tradução disso em campo, né, para poder ser executado. E aí, eu vou só para vocês terem uma referência, né? Se eu fosse fazer uma curva de nível... Lembrem-se de posicionar o arco na posição, o mouse numa posição que vocês acham que corresponde melhor ao desenho do arco, tá? Antes de dar o Enter final para ele fechar. Deu o Enter final, ele fechou. SP-Line de novo, vou fazer a curva 2, ó. 2, 2, 2 e 2. Vou alongar aqui e aí Enter. Agora eu vou fazer a curva 3. 3 e 3, alongo aqui e Enter. E aqui, 3, 3 e 3, alongo aqui e Enter. Prontinho. Fiz umas curvas de níveis com o comando SP-Line. É bem semelhante, ela forma uma linha, e aí ela usa os pontos que vocês usaram para a construção dela como pontos de referência, e ela cria uma continuidade, uma tangência de linhas, como aquele conceito de mão francesa, né, de curva francesa, né, que a gente usava no desenho à mão. Muito útil para curva de nível, para desenho de paisagismo, para construção de elementos auxiliares como linhas de fluxo no projeto de arquitetura, informações sobre o movimento do solo, né, sobre ruído, fontes de ruído, sobre circulações, né, construir elementos naturais como nuvens, árvores, é bem legal, beleza? Agora nós vamos ver sobre os comandos de divide e measure. Esses comandos servem para que a gente crie elementos de divisão em segmentos de reta. Na verdade, ele não vai dividir o meu segmento, ele vai criar, não é um comando de modify, de modificação. Ele é de desenho. Então, ele vai criar nodes, ele vai criar pontos em regiões específicas desse meu alinhamento, com base em critérios estabelecidos. Para esse divide, para o comando divide, ele vai, considerando o tamanho total do alinhamento, dividir em partes iguais, de acordo com a quantidade de partes que eu especificar. E o comando measure vai dividir com base em dimensões específicas. Então, eu quero que seja de 3 em 3, por exemplo. Então, aqui no comando divide, vou ativar aqui o comando div, vou selecionar o alinhamento que eu quero. Isso poderia ser um arco, tá? Poderia ser outra coisa, não necessariamente uma linha. Um círculo, uma outra figura geométrica. Essa figura, Enter, né, ela mesma, ele quer saber a quantidade de segmentos que eu quero dividir. Nesse caso, 4 partes. Então, digito 4, Enter. Pronto. Tem
3 pontos aqui, ó, vocês conseguem ver, se eu selecionar dá para ver melhor. 3 pontos que fazem a identificação dos locais, né, onde se limitam cada uma das partes. Então, essa primeira parte vai do início do alinhamento até esse ponto, a segunda parte desse ponto a esse ponto, a terceira parte desse a desse, e a quarta parte desse até esse. São 4 partes iguais. É uma referência interessante, mas ela sempre é usada para que nós possamos, a partir dela, né, construir alguma coisa. Então, por exemplo, eu fiz uma linha aqui, né, considerando se eu fosse criar uma escada, criar alguma coisa que eu precisava dividir esse segmento em partes iguais, esse ponto fica ali. Depois vocês podem tirar, deletar esse ponto. Ele é um auxiliar mesmo para orientar essa divisão, essa construção de desenhos nessas partes. O Measure, então, ele divide de acordo com dimensões pré-estabelecidas. Então, vai aqui de Measure, M-E, Enter, seleciono o alinhamento e eu quero que o comprimento desse alinhamento, Specify Length of Segment, seja 3. E aí, ó, ele criou aqui várias divisõezinhas. Se vocês colocarem o distance para ver, ó, todas elas... Aqui não pegou referência. Todas elas, essa última não, né? Mas as internas aqui, ó, com 3. A última sempre fica errada, né? Porque nem sempre o segmento tem um tamanho proporcional ao número, né? A dimensão de cada segmento, né? Façam aí o de vocês, pausem o vídeo, façam de vocês antes de passarem para o próximo, ok? Próximo exercício é sobre achuras. As achuras, elas são preenchimentos com pinturas, né? Um preenchimento em áreas internas de objetos. Esses objetos, por definição, precisam estar fechados, closed. E senão a achura não funciona. E tomem muito cuidado, porque às vezes o objeto não está fechado, vocês mandam fazer uma achura e essa achura começa a procurar o fim do objeto e trava o desenho de vocês. Então, primeiro certifiquem-se que o objeto esteja fechado antes de fazer qualquer achura, tá bom? Então, achurar a região entre 2 retângulos com linhas diagonais de 60 graus, espaçando 0,5. Então, essa região aqui entre os 2 retângulos, essa parte aqui, né? A comando achura é H, Enter. O comando achura, ele pode ser feito tanto selecionando um objeto, Select, ou dando um pick point na área central. Como eu quero achurar uma área entre 2 figuras, então não tem outro jeito, eu preciso fazer por meio de pick point. Então, eu vou dar um pick point aqui, e aí ele selecionou toda essa área em volta dos 2 retângulos. E aqui eu escolho qual é o tipo de achura que eu quero usar no meu desenho. A gente tem categorias de achuras sólidas, gradiente, de acordo com essa paleta que tem aqui do lado, nessa biblioteca, e tem o User Defined. Nesse caso, a gente vai usar o User Defined, e aqui do lado a gente vai especificar as informações. Então, eu quero uma rotação de 60 graus, então eu vou digitar aqui 60. E vou colocar aqui a espessura entre elas, que é 0,5. Pronto, 60 graus, 0,5. Agora, o 2... ok, terminou? Dou um Enter, tá, gente? Para ele concluir o comando. Achura a região interna do retângulo menor com gradiente. Então, eu vou aqui, H, Enter. Como é o retângulo menor, deixa eu ver se ele é uma figura fechada. Tá vendo? Ele não é uma figura fechada. Então, eu não consigo fazer select. Eles são várias linhas, né? Não é um retângulo. Então, eu vou dar um pick point nessa parte central dele e vou escolher aqui na especificação o gradiente. Tem variações, tá? O gradiente radial, né? Parte de cima, parte de baixo. E você pode mudar essas cores também, né? Bem dinâmico nesse sentido. Ok? Então, o último pede aqui, então, que nós criamos uma polyline a partir do retângulo menor, usando o comando boundary. Então, é possível que esse retângulo menor que foi construído
a partir de linhas, né? Tá vendo? São linhas. A gente consegue criar uma polyline, acrescentar uma polyline em cima disso daqui. Que eu vou até apagar essa Ashura, né? Vou deletar ela. Através do comando boundary. B-O, enter, boundary. Ele abre essa janelinha e a gente pode dar um pick point na área interna da região que a gente quer criar a polyline. Ele vai identificar, né, a região, ela precisa estar fechada, assim como uma Ashura qualquer. E aí, ó, eu tenho agora, se eu clicar aqui, ó, eu tenho uma polyline. É uma forma também de nós criarmos polylines a partir de alinhamentos que não foram construídos por polylines. Quando a gente tem uma polyline, a gente vai achurar essa polyline, a gente não precisa dar um pick point no centro. A gente pode selecionar a extremidade dessa polyline, né? A polyline. E aí a gente consegue fazer a achura aqui dentro. Então, eu vou escolher aqui uma achura gradiente aqui, ó. E aí, um Enter, pronto, ele achurou, não precisa dar o pick point dentro dela. É uma outra alternativa de fazer o comando de achura. Façam aí, pausem o vídeo, retomem se achar necessário. Esse é o último exercício da parte de comandos de desenho, né? A gente fecha a parte de comandos de desenho. E o próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar sobre os comandos de modificação, modify, ok? Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.